nós temos afirmações categóricas na história da filosofia, de Hegel a Heidegger, afirmações categóricas de que a filosofia é uma atividade eminentemente ocidental. É possível falar de filosofia oriental? O Ocidente se estrutura a partir de um fio condutor dos gregos até o século XXI, que é um percurso que estrutura algo que nós chamamos de eu, de ego, de consciência, de subjetividade, a partir de um determinado formato que eu vou chamar aqui hoje de indivíduo atômico, de subjetividade atômica, de eu atômico, um eu independente. O que nós temos no Oriente é praticamente a mesma questão. Mas nós temos a elaboração de um percurso no qual o eu é afirmado recorrentemente como algo não atômico, não isolado, mas como algo em conexão. Então, a ideia é um eu relacional em contraposição à ideia do eu no Ocidente, que nós poderíamos denominar como sendo um eu atômico, um eu isolado. Uma pergunta interessante: é possível pensar subjetividade no Oriente ou não? Ou o conceito de subjetividade é um conceito estritamente ocidental? Né? O segundo ponto está relacionado à filosofia japonesa do século XX, que é a filosofia da Escola de Kyoto, que é uma retomada de questões fundamentais da filosofia ocidental a partir das bases do pensamento oriental. O Nietzsche problematiza a questão do niilismo como um momento do pensamento ocidental. A filosofia da Escola de Kyoto retoma o Nietzsche enquanto uma referência fundamental. Por quê? Porque a base da filosofia da Escola de Kyoto é a ideia de que há algo que não se caracteriza enquanto uma essência última, enquanto uma substância última, que é o vazio, a vacuidade, aquilo que o Nagarjuna chamaria de shunyata. Portanto, a pergunta é se a questão do problema do niilismo, a questão da problematização da modernidade ocidental, como Nietzsche coloca, seria ou não uma ponte aí para a reflexão sobre as proximidades e distâncias em relação ao pensamento ocidental e oriental. O terceiro ponto que eu quero colocar é um ponto vinculado ao Heidegger, que é a seguinte questão: do domínio da técnica ocidental teria atingido todos os cantos da Terra e teria tornado a Terra, teria tornado o planeta praticamente o mesmo. A técnica do século XX teria aniquilado, teria transformado o mundo todo em Ocidente. Do ponto de vista da filosofia da técnica heideggeriana, efetivamente, só existe uma técnica, essa técnica é a técnica ocidental, e ela é a tecnociência, em última instância. Portanto, ela emerge da racionalidade lógica, tal como nós a conhecemos no Ocidente, tal como ela se formula pela primeira vez na Grécia. Mas, mais particularmente, do ponto de vista da história da filosofia ocidental, tal como ela se formula na modernidade. Não mais como uma modalidade do produzir em geral, mas como uma instrumentalização a serviço de uma dominação da vontade de poder humana sobre a realidade. É isto que me parece ser o elemento que Heidegger considera o mais preocupante no nosso mundo. Eu me pergunto se, de fato, nós não temos uma espécie de grande unidade do mundo, um mesmo do mundo, tecnologicamente formatado. E uma questão importante é que o caráter avassalador da técnica que o Heidegger coloca, certo, não destruiu esse eu relacional, na minha perspectiva. O eu relacional continua existindo no Oriente e o eu atômico ainda é um problema para o Ocidente. O Ocidente ainda está se degladiando com esse eu atômico, que eu chamo de eu atômico. O predomínio no pensamento oriental
É o predomínio da ideia de que todos esses elementos funcionam no formato de rede. A rede é abolida na história do pensamento ocidental, a rede é vista como a negação da liberdade, né? O que eu quero dizer com isso é que o caráter avassalador da técnica só vai transformar o mundo todo em Ocidente se houver uma transformação do eu em relação em rede no Oriente pelo eu atômico ocidental. Nós temos ainda problemas na sociedade japonesa que são problemas decorrentes da ruptura com as relacionalidades, não com as subjetividades. Isso demonstra que o caráter avassalador da técnica não transformou o Japão de forma nenhuma em Ocidente ainda. Por quê? Porque os eus são mais relacionais do que a gente imagina, né? No momento da destruição do eu atômico, o Nietzsche se torna, portanto, uma porta interessante. Aí os orientais dizem o seguinte: com Nietzsche estamos bem. De fato, eu acho que um dos elementos mais decisivos do pensamento de Nietzsche é a crítica dessa noção atômica, como você disse, de subjetividade. É a desconstrução da noção de subjetividade tal como nós a conhecemos na filosofia ocidental. Em particular, 3 grandes paradigmas de subjetividade da filosofia moderna e contemporânea são triturados pela máquina crítica do pensamento de Nietzsche. A subjetividade pensada a modo de Descartes como um eu substantivo, a res cogitans, a subjetividade pensada como síntese lógica ou unidade lógica, penso aqui particularmente em Kant, em que o eu penso não é mais uma substância, mas apenas a percepção transcendental. E, por fim, a ideia de um não mais ego cogito, ou eu penso, mas um ego volo, schopenhaueriano, que Nietzsche igualmente tritura. Então, não é por acaso que Nietzsche é um pensador reivindicado pelos orientais, justamente na medida em que esta demolição da grande pilastra da filosofia ocidental moderna é absolutamente realizada no pensamento de Nietzsche. Convenhamos que, de fato, existam aspectos da vida do Oriente que não foram, por assim dizer, invadidos pela técnica e que permanecem, portanto, distintos da racionalidade lógica própria da tecnologia ocidental. Você se referiu aí, por exemplo, à ruptura das redes. Das redes. Uhum. Mas pensemos, por outro lado, nos modos de organização dos grandes setores, das grandes esferas da vida. Pensemos, por exemplo, no caso da economia, pensemos, por exemplo, no caso da sociedade e da política, pensemos em todas as esferas da cultura. Elas hoje passam por um processo de ocidentalização absolutamente inequívoco. E isto está essencialmente ligado à expansão da tecnologia e, particularmente, dos grandes fluxos de comunicação social. Uhum. E isto me parece realmente deixar muito pouco espaço para, digamos assim, idiosincrasias autóctones, sejam elas orientais ou mesmo no âmbito do Ocidente. Não há uma negação, de forma nenhuma, de que o Japão tenha assimilado parte da modernidade, que o Japão tenha assimilado a técnica ocidental, que a China tenha assimilado a modernidade técnica, isso não há nenhuma discussão. A pergunta mais interessante é se até assimilar a economia de mercado significa a substituição desse percurso, que é o percurso da estruturação desse eu. Mas eu estou querendo retomar esse ponto que é fundamental. O Oriente deixou de ser Oriente, ou o Oriente não deixou de ser Oriente. O que é que nós temos? Nós temos um percurso que é um percurso histórico que, a meu ver, não pode ser substituído
com a técnica. A técnica ocidental não pressupõe o eu atômico. E outra coisa, nem a economia de mercado pressupõe o eu atômico. A China tem uma economia de mercado há 2000 anos e os chineses lidam muito bem com a economia de mercado e não assumem o projeto do indivíduo atômico. Veja só, em 1942, o grande debate no Japão é: a tecnologia ocidental é boa, a arquitetura ocidental moderna é boa, mas a ideia de eu deles não é boa, destrói a nossa tradição. E aí a posição é: nós nos propomos nesse momento, entendi, em ultrapassar a modernidade, não é assumir a modernidade, mas não é abandonar a tecnologia de forma nenhuma. Isso está acontecendo na China nesse momento. Aí a China constrói o quê? Constrói uma muralha que eu estou chamando de muralha do século XXI, que vai impedir o quê? Que vai impedir Facebook, que vai impedir todo o projeto ocidental de colonização, vamos chamar assim, de colonização intelectual, que se propõe a substituir a ideia daquilo que é oriental, que é o eu relacional, por um eu atômico. Por quê? Essa substituição seria a negação de toda a história do pensamento chinês. Nietzsche, e não Heidegger, afirma que aquilo que a história do niilismo europeu nos ensina é a precedência do Oriente em relação ao Ocidente e não o contrário. Né? Existe uma espécie de experiência cumprida pelo Oriente que é muito mais profunda e anterior à experiência do Ocidente e que leva ao mesmo resultado, e que talvez, isso foi inspirado pela sua interpretação sagaz sobre uma segunda muralha da China, talvez os chineses estejam iniciando agora um outro percurso que nós, quem sabe, daqui a 5 séculos, vamos voltar a refazer. Eu te confesso, eu sou um pouco cético em relação a, digamos, as perspectivas de não colonização das outras culturas pelo domínio avassalador da cibernética. Mas isso é um ceticismo meu. Certo, mas é possível pensar o domínio avassalador da técnica a partir da ideia de uma subjetividade em rede, de um eu em rede? Eu acho que não. No fundo, eu acho que a subjetividade em rede, de fato, é uma muralha, é um antídoto a isso, mas o que me causa a maior preocupação é uma espécie de tendência, uma tendência extremamente forte a uma ressignificação global do pensamento. Isso está embutido, a meu ver, na cibernética. E o pensamento passa a ser identificado com o processamento de informação. E na medida em que nós reduzimos o pensamento a uma atividade de processamento de informação, bem, aí sim nós temos uma unilateralidade que me parece extremamente perigosa.